Olá pessoal, de volta aqui com o Inciso Final e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês aí o Eduardo Bolsonaro trazendo a hipocrisia e justamente mostrando o quanto a imprensa está com medo agora da Suprema Corte, né? Que parece que o alvo virou para o lado deles também, tá? E esse vídeo aqui é esclarecedor e principalmente para vocês compartilharem com aquelas pessoas que estão em dúvida, né? Então, vamos acompanhar esse vídeo aí, que isso aqui é informação, tá? O vídeo que você vai ver agora de Malu Gaspar merece uma reflexão sobre vários aspectos. Dá uma olhada. De fazer as coisas. Agora, é por isso que a fonte, o sigilo da fonte é garantido pela Constituição e mais, a cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Cláusulas que não podem ser mudadas assim de uma hora para outra. Inclusive, no mesmo artigo que se fala que todo cidadão é igual perante a lei, está assegurado o sigilo da fonte. Por quê? Porque estão no mesmo grau de importância, são garantias democráticas. Agora, sobre o caso concreto. O ministro Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que nesse caso concreto não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. O ministro, inclusive, e seus familiares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. Foi a fonte que mandou para ele uma foto tirada no momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento, o que é que tinha acontecido. Agora está se dizendo que o uso foi regular. Então, se é regular, divulga que é regular e bola para frente. Não foi feito isso. Foi aberto um inquérito para investigar o jornalista, se fizeram 2 buscas e apreensões, claramente com a intenção de violar o sigilo da fonte, que foi, inclusive, exposta hoje. Todos sabemos quem foi a fonte. Ah, mas é um inimigo político. Gente, é assim que surgem as denúncias. Não há denúncia possível do seu amigo. Quer dizer, até há, mas é muito mais raro. Além do que, novamente, não interessa se quem foi que denunciou. Interessa. A informação é verdadeira? Ela é de interesse público? Ela não é? O que não dá é pra gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, achando que pode violar o sigilo da fonte, violando uma cláusula importantíssima para a nossa democracia, da nossa Constituição, que ele deveria guardar, violando um artigo da Constituição para proteger um colega. Isso é uma ameaça seríssima à democracia. Chega a ser curioso você ver a Malu Gaspar, uma jornalista da grande imprensa, repetindo aquilo que nós sempre alertamos, como, por exemplo, o abuso que é o inquérito do fim do mundo, também apelidado de inquérito das fake news, aberto há mais de 7 anos. Mas aí logo na sequência ela faz o duplo padrão. Você vê, Camila, que assim, são ministros que tiveram um papel importante, né, numa quadra muito ruim da nossa vida política, né, e que têm sido muito celebrados por salvar a democracia. Mas o que a gente está vendo aqui é que eles se sentem tão poderosos, tão acima do bem e do mal, que eles acham que agora, para favorecer eles mesmos, eles têm que violar a Constituição. Quer dizer, é uma completa inversão das coisas. O ministro do Supremo não está no Olimpo. O ministro do Supremo também está sujeito ao mesmo artigo 5º da Constituição, que diz que todo mundo é igual perante a lei. Falando que o inquérito das fake news, lá no começo, as ações do STF, elas eram justificadas como para defender a democracia. É dizer, ela não tem a coragem de admitir que nós estamos certos ao repetir o que nós alertamos e avisamos há tanto tempo, e então ela esconde esse erro para que não se faça uma meia-culpa ou não pressione seus colegas da imprensa a fazer essa meia-culpa, dizendo que lá atrás foi necessário para preservar a democracia. Mas preservar a democracia contra o quê? Será que é tão ruim assim, internautas, tias do Zap, tios do churrasco, falarem as suas opiniões na rede social? Porque o que a STF faz é transformar tudo isso daí em ataque e entregar para você o produto embalado como ataque à democracia, ataque às instituições, e não críticas ou uso desejável da liberdade de expressão por toda a população brasileira. Afinal de contas, se a gente vive uma democracia, o sistema democrático pressupõe críticas para que, percebendo o que está sendo feito de errado, o sistema seja aperfeiçoado. Durante toda a explanação da Malu Gaspar, ela se mostra desconfortável com a ação do Moraes contra um colega jornalista, antes era chamado de blogueiro, né? Ser ministro do Supremo não dá salvo-conduto a ele para violar a Constituição. Hoje é o jornalista no Maranhão, que algumas pessoas dizem que é blogueiro ou não é blogueiro, na tentativa de desqualificar o jornalista. Novamente, o que interessa não é quem, é a situação, que nós estamos falando aqui de instituições, de garantias democráticas. Que foi alvo dessa ação abusiva do Moraes, que buscou não investigar um crime do jornalista, até porque não é crime você investigar, né, de maneira como a imprensa sempre fez, os abusos de funcionários públicos. E o Flávio Dino é apenas mais um funcionário público. Qual o problema de você mostrar que ele estava usando um carro blindado para ir para a praia com a sua família?
Será que eles sabem que a população não vai gostar disso e que isso, teoricamente, é um crime, sim? É desvio de função do bem público? É abuso do poder econômico? Mas aí vem um ponto curioso, muito importante. A Malu Gaspar está preocupada porque ela sabe que o que tem de mais sagrado na profissão de jornalista é o sigilo da fonte. Porque se a fonte tiver medo de cooperar com o jornalista, o jornalismo não vai ter notícia para dar, não vai ter trabalho investigativo a apresentar. Vai ser rebaixado a um mero repetidor da narrativa que o governo ou o judiciário quer que ele faça. Nesse ponto aí está a nossa convergência. A Malu Gaspar tem razão. Mas quando você olha para ela, você percebe o quê? Que ela está com medo de ser a próxima. Vai ter que tomar as precauções que nós já tomamos há muito tempo. Eu sempre disse, quem entra nesse jogo para criticar os ditadores, os abusadores de poder, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um passaporte em dia, ele tem que, de preferência, ter um visto americano em dia, ele e a sua família. Se puder ter conta bancária ou uma maneira de levar as suas reservas para fora do Brasil, para longe das garras desses abusadores, esses tiranetes de beira de estrada, melhor ainda. A verdade é que a imprensa sempre esteve confortável e nunca imaginou que ela mesma, grande imprensa, seria vítima dessas ações abusivas. É por isso que quando até então estavam apenas condenando Alan dos Santos, indo atrás de Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, dentre outros, ela aplaudia. Chegava até a postar na internet de maneira jocosa, gente da grande imprensa colocava lá, vigiar e punir, gostoso demais, não é mesmo, senhora Vera Magalhães? Mas agora parece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro. E nós sempre falamos isso. Não precisa ser muito inteligente não, pessoal. Basta você ver a história. O que acontece na história? Ela se repete. E como é que acontece em ditaduras? Exatamente isso. Uma ditadura ela não nasce da noite para o dia perseguindo o seu objetivo direto. Ela vai comendo pelas beiradas. Ela está hoje num jornalista do Maranhão, mas amanhã pode estar dentro da Globo, pode estar dentro de vários outros veículos de imprensa. Eu, sinceramente, acho que vai ser difícil isso acontecer, mas haver atualmente o nível de descontrole desses tiranetes de beira de estrada, você consegue imaginar que amanhã a grande imprensa pode ser vítima disso. Concorda comigo? E a Malu Gaspar, ela parece também ter uma precaução de escolher as palavras. Então, o que a gente tem que prestar atenção nesse momento é no cerne da situação. Não existe prova de que o jornalista estivesse perseguindo o ministro. Porque ela sabe que muitos dos seus colegas ainda cooperam com esse regime. E ela vive nesse métier, ela vive nessa bolha. Então ela não pode ser, uma ovelha tão negra no meio dessa picuinha toda, porque envolve muito dinheiro, são muitos bilhões de dinheiros públicos, são muitas causas bilionárias e milionárias dentro do STF para serem julgadas. E esses atores, eles conversam entre si nos bastidores, pode ter certeza. Porque repara só, por que a Malu Gaspar se sente ameaçada se o caso que ela está comentando é de um jornalista lá do Maranhão, que não é nem uma pessoa conhecida assim nacionalmente? É porque ela já percebeu onde isso pode chegar. Então o que a gente tem que ver é justificado violar a fonte de um jornalista para proteger ou atacar alguém que você julga que está te incomodando? Isso é democracia? Isso é garantia democrática? A gente precisa prestar muita atenção nisso. E aí eu acho que a gente vai ter uma conversa agora, Eu acho importante também chamar a atenção para a atuação da Procuradoria-Geral da República. Quando a gente viu recentemente operações sobre Jacques Wagner, que estava sendo suspeito de receber vantagens do Banco Master, o Everton Rocha, suspeito de receber vantagens no INSS, o que é que disse o Paulo Bonet? Muito invasivo. Não podemos apreender relógio, não podemos apreender dinheiro, onde já se viu entrar em tal escritório, não pode, invasivo demais. Agora, contra o jornalista, nessa situação flagrantemente inconstitucional, o Procurador-Geral da República autorizou. Quer dizer, tem uma completa inversão de valores que eu acho que a gente precisa ficar muito atento, porque senão vai acabar na casa de cada cidadão. E ela sabe que ela fez muita matéria crítica, principalmente sobre Alexandre de Moraes, como aquela que mapeou todos os bens, o patrimônio do Alexandre de Moraes do Instituto Lexos. E isso daí certamente serviu como base, inclusive, para que as autoridades americanas pudessem enxergar que esse sistema todo, esse complexo industrial de censura e de perseguição política, não está só nas mãos do Moraes. Seus interesses financeiros são garantidos pela sua esposa. E a maneira que ele encontrou para usufruir de parte desses benefícios que ele ganha, que certamente não são poucos, estão espalhados por aí, é através do Instituto Lexos, que é quem compra as casas milionárias onde ele vive. Inclusive, vale lembrar, fizeram um investimento numa casa milionária, uma mansão em Brasília, somente porque estavam com receios de sofrer o aval, serem atingidos pela lei Magnitsky.
Então, antes que pudessem ter os seus bens congelados, eles começaram a se desfazer, comprando casas, apartamentos, etc., para que assim ficassem fora da ação norte-americana. E aí vai um ponto positivo também para Malu Gaspar. Por quê? Porque ela sabe, ela é inteligente, ela é uma boa jornalista. Ela sabe que a questão do Maranhão vai abrir um precedente muito forte que amanhã pode chegar nela. Vale lembrar, por exemplo, que Alexandre de Moraes não foi de cara prendendo o Jair Bolsonaro. Começou com Daniel Silveira, começou prendendo o pessoal do 8 de janeiro, e como ele tinha o apoio da imprensa, apoio da esquerda, apoio do governo Lula, ele foi ficando confortável. E como ele se sentiu tranquilo, que não iria cair, até porque o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que jamais abriria um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, ele foi seguindo adiante. Mas agora os jornalistas estão com medo. Eles estão vendo que esse monstro, que eles mesmos ajudaram a construir, pode se virar contra eles. Todos aqueles que contribuíram e legitimaram a perseguição agora estão fazendo um contorcionismo para tentar justificar as ações anteriores deles. Porque eles estão enxergando que agora, talvez amanhã, possa chegar a vez deles serem tratados como blogueiros ou como antidemocráticos. A questão toda está somente em embalar o produto. E eles sabem que para embalar o produto, o STF, com apoio do governo Lula, vai precisar da imprensa, vai precisar dos meios de comunicação. É por isso que quando sai uma capa do Eduardo Bolsonaro na Veja, por exemplo, o Moraes mexe os bastidores para ameaçar aqueles que ele entende foram colaborativos para aquela capa da Veja. Não é, Moraes? E o Moraes sabe que ele foi longe demais. Esse pessoal da imprensa sabe que o Moraes foi longe demais, que ele agiu abusando do seu poder, cometendo diversos crimes e diversas ilegalidades. Mas reconhecer que nós tivemos razão, e também temos, pois seguimos na mesma batida, isso seria reconhecer crimes. E crimes exigem punição. É por isso que o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Tanto eu quanto Paulo Figueiredo deixamos isso muito claro. Desde lá do início, da nossa caminhada nos Estados Unidos, buscando responsabilizar os ditadores pelos abusos cometidos, a gente sempre falou que existiam duas constantes. Uma, o Lula sempre vai falar besteira, e a segunda, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Pouco importa se é jornalista, deputado, filho de presidente, seja lá quem for. Ele nunca vai parar por vontade própria. É por isso que existe a ideia que é sine qua non. Para a gente resgatar a liberdade do Brasil, isso passa por um impeachment do Alexandre de Moraes. E isso tanto é verdade que hoje, pesquisas feitas por partidos de centro, mais no começo do ano, em 2 oportunidades, mostraram que a maior preocupação do eleitor de centro, não estou falando da direita, eleitor de centro, a prioridade número 1 dele nas eleições é o quê? Impeachment de ministro do STF, seguido por segurança pública e economia. Então, meus caros, a gente está num momento decisivo para decidir se o Brasil vai continuar seguindo por esse caminho de tirania, ditadura, de um sistema onde você só paga o seu imposto, ele vai para Brasília e os tiranos utilizam da maneira que eles bem entenderem, ou se a gente vai tentar fazer um país mais justo, livre e democrático, cuja única opção é o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele está no alvo de Caiado, Renan Santos, Zema e vários outros, que nada mais são do que a linha auxiliar do STF. Recentemente o Kassab disse, aquilo que o Zé Dirceu também disse no passado, que o Flávio Bolsonaro não ganha eleição de jeito nenhum porque o centro não está com ele. Isso tudo daí só comprova que existe todo um sistema indo contra o Flávio. Por quê? Porque o Flávio é a única alternativa. Mas não é só o Flávio. Vários candidatos ao Senado, várias candidaturas, isso também está sendo trabalhado nos bastidores fortemente por ministros da Suprema Corte. Porque eles sabem que eles estão jogando a própria existência, a vida deles nessa eleição. É por isso que eu falo que ela é a mais importante de todos os tempos, mais até do que foi 2018. Meus amigos, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. A gente tem que ficar muito atento mesmo. Ele tá sempre trazendo aí informações para elucidar, para esclarecer bem a nossa mente em relação a essa eleição aí. E tudo que ele falou ali faz muito sentido e tem lógica, Então eu acho que o Centrão, junto com o sistema, entendeu? Tá querendo realmente manter todo esse escopo
no STF para quem dirá, né? Vamos saber aí no futuro fazer até coisa pior. E acho que esse é o medo de todos nós, né? A gente só quer liberdade para trabalhar, um país melhor, e parece que esses caras que estão lá não querem isso, só querem tocar o terror. Mas isso é só a minha opinião. Deixa aí nos comentários de vocês, que eu vou estar lendo, tá? Então o vídeo foi esse. Conto com o like de vocês aí, tá? Vão me ajudar muito. Conto com hypar. Verifica se você está inscrito no canal aí, que vai estar me ajudando, e compartilha esse vídeo para esclarecer e elucidar também outras pessoas que podem estar em cima do muro e não estão acompanhando de perto os bastidores da política no Brasil. Então eu vou nessa. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui.